Olá, sejam bem-vindos para mais uma live, hoje a live 67, com o nosso tema, como produzir seu livro em poucos dias. Isso mesmo, hoje vamos aqui trazer algumas dicas, são simples, mas que se você começar a aplicar no seu dia a dia, de fato você vai conseguir o seu livro em poucos dias, tá? Até porque nós conseguimos estruturar um livro em até muitas vezes em minutos e horas. Mas o que eu estou falando aqui é para você, de fato, olhar para a sua história, olhar para o que você quer escrever e, de fato, transcrever e transportar para um livro a sua história, tá bom? Então, vou colocar aqui o nosso tema e vou chamar pessoas para vir aqui com a gente, participar também, para poder anotar, para poder também entender um pouquinho dessa dinâmica, né, de poder escrever os livros em pouco tempo, mais rápido, e tanto faz aí a forma que você vai começar nesse sentido, mas o que importa é que você vai extrair sua história, que você vai de fato contar aquilo que é preciso contar. Então eu te convido, estou enviando aqui para algumas alunas, pessoas que eu conheço, os contatos aqui para que venham até a nossa live, participar também para poder anotar e compartilhar com mais pessoas, né? Já fiz aqui o meu compartilhamento. Vamos lá? Então, quem aqui não quer ter o seu livro produzido em poucos dias, não é mesmo? Essa é uma pergunta que a gente precisa de fazer. Você de fato quer escrever o seu livro? Você tem esse desejo? Você tem essa vontade? Tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas que talvez não queiram. Então, você aqui que está comigo, você que vai assistir depois dessa live, você tem esse desejo de escrever seu livro? Tá, então por que você ainda não escreveu? Por que você ainda não procurou um método? Por que ainda você procurou um jeito de escrever? Por que ainda você não começou os seus rascunhos? Fazer os seus esboços, tá? Então, para escrevermos, nós precisamos ter uma direção, certo? Tudo que acontece na nossa vida é preciso ter uma direção. Quando não temos direção, vamos aí trilhando para qualquer caminho, de qualquer forma, sem programação, sem planejamento, sem nada, certo? Então, se nós soubermos, por exemplo, silenciar para ouvir a nossa voz interior, ou seja, aquela voz do coração, né? Esse processo será mais rápido e certeiro, certo? Sabe quantas vezes você estava numa situação e você sentiu de tomar uma atitude e fazer uma iniciativa, e aí você bateu aquele certinho medo, aquele bloqueio naquele momento, e aí você acabou não fazendo o que sentiu. E de fato você se arrependeu depois, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo aqui são as oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos por conta essa falta de silenciar essa voz, né, para poder ouvir melhor, para poder sentir, tomar as atitudes e ter as direções certas, certo? Então, e mais, né, rápido e também ser certeiro, tá? Então, se a gente não silencia para ouvir essa voz interior, a gente cai realmente nesse erro de não ter as oportunidades no momento certo. E aí, quando passar a oportunidade, já foi, né? Então, por exemplo, aí, quantos rascunhos você já começou e parou? Para pra pensar. Quantas vezes, você até às vezes tem alguns filmes que a pessoa começa a escrever, ela amassa aquele papel e joga, e de fato o lixinho já nem dá conta de tantos papéis amassados e talvez até rasgado que você começou e não gostou do que começou e jogou fora, tá? Existem muitos livros que começaram assim, pessoas que começaram a escrever, até fez o livro, chegou lá no final, achou que talvez não seria legal, não agradaria pessoas e depois se tornou best-sellers aí, tá? Temos vários exemplos. Então, quantas ideias você já teve e não insistiu e não investiu tempo para dar corpo a essas ideias, né? Você não deu corpo, ou seja, você talvez aí pensou num título para o seu livro, tá? Mas não escreveu sobre isso. Você só pensou naquele título. De repente, um dia lá, que você estava mais inspirado, mais inspirada, pensou num título, num tema, em algo, algum assunto, talvez que você domina aí. Só que você não incorporou esse assunto. Não foi lá. Você não deu a oportunidade de estruturar as suas ideias. Da forma, né, e dar forma a essas ideias. Que no caso seria aí você começar um livro. Seja lá pelo sumário, né, onde você vai
de fato definindo quais serão os capítulos antes mesmo de ter os textos. É uma forma bem legal e você consegue ter uma certa programação mais direcionada, tá? Porque quando você escreve também, você pode escrever direto também, assim conforme você vai contando sua história. Depois você vem colocando os títulos, dá também. Cada um tem uma forma de escrever. Eu já fiz das duas formas, deu super certo, né? Hoje eu acho que é interessante você colocar de fato uma mini estrutura, pelo menos, algo que você vai ter uma noção, por quê? Até para você já pensar aí no título do seu livro, na capa, né? Porque daí você já começa a visualizar o que as pessoas vão olhar na capa e enxergar o que tem no interior, certo? Muito interessante. Então, o que a gente vai fazer? É primordial aí que a gente faça perguntas, tá? Sempre nós vamos fazer perguntas para que nós possamos, de fato, chegar em algum lugar, né? Como, para onde eu quero ir com o meu texto? Quem você pretende alcançar com o que você vai escrever, com o seu texto? Né? Com quem você deseja falar? Qual é o seu público? Você já sabe com quem você quer falar? Talvez você viveu um bloqueio, talvez você viveu algo aí na sua vida que é aquele assunto que você quer abordar. Então, aquele assunto seu vai, de fato, direcionar para esse seu público-alvo, tá? Qual tema você mais gosta de falar, de ensinar, de viver experiências sobre isso? Né? O que mais você estuda aí, que você lê e você se aprofunda? É uma direção de onde você pode começar, tá? Então, por exemplo, você pega aí os seus livros. Você tem livros na sua casa ou não? Você lê em algum lugar alguma coisa, seja em um e-book, seja na internet? O que você gosta de pesquisar, tá? Então, aí nós já temos uma direção do que você pode escrever, o que você deseja escrever, porque você já tem algumas referências, você talvez já tenha algumas experiências, isso vai te ajudar a embasar seus textos, tá? Seja bem-vinda, Valdemar. Tá? Então, a gente precisa, de fato, fazer perguntas para a gente chegar a algum lugar, tá? Essas perguntas que vão trazer um pouco dessa direção que nós precisamos para escrever, tá? Quem você pretende alcançar? Que assunto você pesquisa? O que você gosta de ler? Quais os livros que você mais tem? Determinados livros têm uma forma de escrita, certo? Tem livros que são bem mais extensos, tem muito texto. Tem livros que tem poucos textos e tem mais espaçamentos entre os parágrafos. Talvez você goste de ler assim. E é uma forma mais simples de você ler, de você compreender. Tem livros que tem as letras bem pequenas, né? Talvez seja um pouco mais difícil de você entender, de você ler. Então, como que você gosta? Dessa forma, você já começa a entender como é que vai ser seu livro, tá? Porque se você pega, por exemplo, um livro que está muito maçante, cansativo, você não vai querer fazer igual, você vai querer fazer melhor do que aquilo. Porque é o seu leitor que vai depois ler esse livro. Você também, com certeza, no momento da escrita. Mas se está cansativo para você, imagina para o leitor, né? Então, aqui já podemos ter uma direção de onde trilhar, certo? Através dessas perguntas, através dessa anamnese, tá bom? Então, afinal, 1 hora, né? Teremos que começar esse livro. Se é que você tem essa vontade e tal. Senão a gente vai ficar o quê? Sempre achando que não estamos prontos. Porque quando você está buscando e nunca começa, tem algo errado. Tem algo aí que está, de fato, te impedindo de continuar. Então você sempre acha que precisa de algo para estar bom, para começar. E o dia de começar é hoje, é agora. Tá? Por exemplo, no meio dessa live, você pode já ir começar a notar algumas coisas que eu estou falando, observar o que de fato te agrada, o que não te agrada. Eu não gostei desse assunto, mas aquilo que ela falou eu gostei, então anota. Tá? Porque é uma pecinha de quebra-cabeça toda hora que você monta. E isso o quê? Essa questão de você buscar muito para poder estar pronto para começar nos afasta dos nossos objetivos de escrita. Tenha atenção nessa parte. Fique atento aí porque isso vai trazer mais bloqueios ainda. Então eu estou me bloqueando o tempo todo ao invés de eu escrever. A escrita vai te desbloquear, tá bom? Vai te destravar, né? Quantas pessoas que a gente começou aqui a fazer as lives, ensinar sobre escrita, trazer dinâmicas de você escrever, porque a gente fala para vários públicos, né? E aí, conforme a gente vai falando, vai atingindo pessoas que talvez não viram dessa forma, não viram com um olhar, né? Com essa ótica. Então é pra gente poder atingir vários públicos e cada um que vai escrever de uma forma. Tá? Então, qual o seu objetivo na escrita?
O seu objetivo na escrita está te afastando ou está te distanciando, está te aproximando, tá? Então, o livro que você lê hoje, a história que você escuta, talvez sejam sinais de que você possa escrever esse assunto, tá? Então, eu pesquiso muito sobre temas ligados à mentalidade, então talvez esse assunto vai ser mais interessante. Seja bem-vinda, Livieira, tá? Então, talvez esse assunto vai fazer com que você queira se aprofundar mais. Então, aproveite esse tema e já vai lá saber um pouquinho mais. Escolhe livros, pesquisa na internet quais livros que falam sobre esse tema mentalidade. Além de, nesse percurso você estar se desenvolvendo, você vai também trazer temas que você leu e coisas que você interpretou nesse caminho, tá? Então aí vai surgindo de fato o seu livro, a sua escrita, as suas referências, o seu percurso, tá bom? Então, para que a gente possa escrever algo e transportar para os livros, é primordial termos o quê? De decisão. Se nós temos a decisão de escrever, né? Por exemplo, eu tô afim de escrever, né? Eu tenho vontade de escrever, eu sempre quis fazer isso, eu quero contar a minha história, eu acho que ela é pertinente e ela merece ser contada e registrada no livro. Por quê? Para que as pessoas conheçam. Seja bem-vindo, Aparecido. Para que as pessoas conheçam, leiam, sejam transformadas através dela. Então, se eu tenho esse desejo, essa vontade, já é um grande passo, tá? Mas eu preciso de decisão, de começar, de ter essa iniciativa forte, né? E a partir do momento que eu tenho também um chamado, algo que queima no meu coração, essa mensagem que muitas vezes eu quero falar, mas parece que eu tô engasgado, né? É importante que você escreva. Porque a partir do momento que você escrever, você vai querer também falar sobre isso depois, tá? Então comigo aconteceu isso. Eu não conseguia falar certas coisas, eu não conseguia ensinar, não conseguia fazer muita coisa. E aí quando eu escrevi, eu percebi que através da escrita, eu fui destravando para poder falar. Olha que interessante, né? Então a escrita, além dela ser uma comunicação, né? Onde você lê, você tem que buscar uma interpretação ali, né? Porque quando eu falo, é mais fácil de você entender. Você tá me vendo no vídeo, eu estou falando, é mais fácil. Mas para você ler, você precisa de focar ali naquele ponto, você precisa de concentração, você precisa de ter um tempo especial ali da leitura. E aí você precisa buscar essa interpretação, não é tão simples. Existem leituras complexas que você não entender alguns temas, você vai começar a viajar na leitura. O que é viajar na leitura? É você começar a ler e perder o ponto que você leu e ter que voltar tudo de novo à leitura, para poder entender o que a pessoa falou, o que o leitor explicou. Também é interessante pensar nisso porque existem escritores que escrevem para eles mesmos, né? Então são leituras complexas, são leituras que você não consegue de fato chegar a um discernimento, sabe? Você fica ali batendo cabeça muitas vezes para ler, para tentar entender e não consegue. Seja bem-vindo, Eliette Gomes. Você fica ali querendo entender aquela leitura, mas não entra. Por quê? Porque a pessoa escreveu de maneira complexa, uma maneira mais técnica, né? Então talvez ali seja um sinal que aquela leitura, aquela forma de escrita não seja para você. Então você precisa de buscar escritores. Seja bem-vinda, Lu Bispo. Você precisa buscar escritores que fazem com que você entenda aquela escrita e queira escrever. Porque senão você vai achar que leitura é chato, que leitura não é legal, que não traz aquele prazer que você quer naquele momento. Só que você só não encontrou a leitura ideal, né? Aquele tema, aquele assunto. Então, começa por aí. Busca assuntos que você gosta, ou seja, assuntos de fato que vão te levar à transformação, né? Não assuntos corriqueiros, coisas assim, fofoca, essas coisas a gente não agrega em nada. Tá? Então, o que você precisa fazer? Ter assuntos que vão levar você ao crescimento, a desenvolver a sua personalidade, que você vai gerar frutos, que você vai depois contar para alguém, que vai ajudar alguém. Além da sua transformação, você transforma outras pessoas, né? Então você precisa de escolher livros, leituras com dinâmicas para o seu entendimento, tá? Porque às vezes você entende ouvindo e lendo, não só lendo. Então aí você precisa, de repente você precisa assistir um filme. Tem livros que são filmes, né? Então talvez você precise assistir um filme primeiro, para depois assistir o livro. Quem dera todos os livros já tivessem filmes, né? Que seria mais fácil a interpretação, porque quem tem memória visual facilitaria muito. Eu mesmo tenho memória visual.
Então eu preciso de escrever, preciso de ler, preciso de assistir a aula e estar anotando sempre, porque para mim entender de fato, para mim mergulhar e aprofundar. Não adianta eu entrar num texto e começar a falar algo que só eu vou entender. A escrita tem muito disso. Por isso que é importante você trazer exemplos, você trazer citações de outras pessoas com outras visões, você trazer também estatísticas e também tarefas, né, as nossas atividades ao final de cada capítulo, no final do livro, anexos, coisas que vão complementar aquilo que você falou durante a escrita do seu livro. Porque tem pessoas que têm dificuldade de entender como você escreve, tá? Então, além disso, é preciso ter as minhas experiências, né? Aquilo que eu vivi na pele, tá? E aquilo que me transformou. Porque o nosso exemplo, ele arrasta. E também pode ajudar quem está precisando. Imagina aí um exemplo que você viveu de fato. Você tem know-how, né? Você tem conhecimento para falar. Seja bem-vindo à confeitaria. Você tem conhecimento para falar daquele assunto. É mais fácil de explicar, certo? Então é aí que você vai mergulhar. Aí que você vai aprofundar e detalhe. Conta mesmo ali, né? Bem minuciosamente, traz detalhes, traz aquela riqueza, né? Como até esses dias eu vi uma postagem, achei bem legal. Traz ali como se a pessoa estivesse tocando na sua escrita, sabe? Traz aí explicando certinho o cheiro que você sentiu ali naquele momento, coisas que você viu, cores, né? Muito interessante, né? Como se você estivesse tocando mesmo naquele seu texto e você vai vivenciar melhor essa escrita, tá? Então fala como que estava o ambiente, a iluminação. Nossa, é muito interessante você escrever detalhando, né? E não é uma escrita complexa, mas é você escrever de fato de uma maneira que vai ser compreensiva, tá? Usa pontuações, não fica aquele textão só um parágrafo só. Faz fechamento, né, daquela frase para a pessoa também dar uma respirada, continua, tá bom? E vai aos poucos, porque senão a gente vai engasgando. Sabe quando aquela leitura que você lê aquele parágrafo e você enrosca? É porque tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa estranha. Naquele momento a pessoa escreveu e ela pensou uma forma meio complexa e colocou no papel e foi embora. E aí passou pelo revisor, pelo preparador e do mesmo jeito passou enrolado. Tá? Então não é isso que eu estou falando. Tá? Então a leitura ela precisa de ser. Até depois eu vou pegar um trechinho aqui, vou abrir, no final vou falar de 3 referências de livros para vocês. Toda live eu dou indicações de livros, né? Principalmente aqueles que eu fiz, que eu participei. E eu vou pegar um texto aqui e vou ler para vocês verem se esse texto está compreensível ou não, tá bom? Então vocês vão aí também ter essa experiência de identificação, tá bom? Seja bem-vinda, Marinete, aqui o Aparecido falou aqui. Eu tive um livro compartilhado e fiquei frustrado com o meu livro autoral. Levei um golpe. Nossa, isso que é complicado, né? É complicado. Esse livro compartilhado... o seu livro foi compartilhado. É isso? Você vê se eu entendi direito. Ele foi compartilhado e, no caso, era seu livro e as pessoas compartilharam, é isso? É bem complicado. Então, tem coisas que acontecem nesse meio também dos livros que as pessoas muitas vezes não respeitam, né? O nosso livro autoral, a gente faz um trabalhão gigante para ter o nosso livro e muitas vezes você talvez envia para algum lugar e as pessoas compartilham e perde totalmente aí, né, a sua autoridade mesmo, né? É complicado. A gente precisa de ter muito cuidado nessa hora, né? A gente precisa de ver com quem que a gente está fazendo esses livros, né? Tem que ter muita responsabilidade nisso também, né? Mas é bem complicado mesmo, tá? Aqui. Lu, parabéns, Dani, sempre entregando conteúdo de qualidade. Obrigada, Lu. Que bom que você tá aqui hoje. Faz tempo que eu não te vejo. Tá? Então, aqui. Lembre-se também na hora da escrita, né? De você enriquecer seu texto. Eu comentei aqui agora, né? Que você enriquecer, colocar o máximo de detalhes, tá? Porque aquilo que te aconteceu pode acontecer com alguém também. E nesse momento você vai trazer a sua experiência e as pessoas dali vão começar a conectar com a sua história. E nessa conexão, elas vão querer escrever também, tá? Então, você não só vai escrever o seu livro, mas você vai trazer uma conexão interior ali para as pessoas se conectarem com a sua história, com a sua escrita e também quererem escrever seus livros. Olha que legal! Imagina o tanto de pessoas que você vai impactar através do seu livro. É sobre isso, tá? Eu vejo muitas pessoas ficam tão preocupadas, né? Será que meu livro vai ser vendável?
Será que eu vou vender muito? Será que vai dar alguma coisa? Sabe esses pensamentos? Será que esse livro vai ser best-seller? Será que eu vou conseguir vender muito? Sabe aquela preocupação? Mas ela esquece que a transformação começa a partir dela. Tá? Então a sua história pode ser um mapa, um guia para alguém que está buscando algo para se curar, para se libertar, para se desbloquear e ainda não encontrou. Tá? Então a sua história, de fato, ela é uma peça de quebra-cabeça que alguém está buscando. E se você não conta a sua história, de fato as coisas não acontecem. Essas pessoas não vão encaixar esses quebra-cabeça, tá? Então não tenha medo também de se aprofundar na sua história, na sua vida e o que você viveu. Eu sei que tem muita coisa que talvez você não queira contar. De fato, talvez não seja o momento, né? Então, mas no momento, tira tudo que puder. Depois você vai incluir aquilo que é necessário, tirar algumas coisas. Isso aqui eu acho que não cabe colocar agora, né? Tem pessoas que talvez não vai gostar muito, dependendo do que você vai falar também não é legal, né? A pessoa pode depois contestar isso que você escreveu, tá bom? Então evita aí colocar nome de pessoas, evita aí fazer denúncias aí, né? Usando o seu livro, tá bom? Não é para isso. O livro é para você contar a sua história e evitar muitas coisas aí nesses comentários de pessoas muitas vezes que vai acabar atrapalhando o contexto do seu livro. Vai ficar um livro pesado, tá? A ideia da escrita do livro é que você transforme a sua escrita e ela seja leve, tá bom? Então muitas vezes você precisa fazer um curso, uma mentoria, para você achar essas peças do quebra-cabeça e escrever, tá? Cursos, aí, formações, estar numa live como essa. Por exemplo, semana passada eu comentei, aqui no meu feed tem muitas lives. Você pode acessar, também tá lá no canal do YouTube, você pode ir lá. Acessa essas aulas, começa a anotar, começa a levar a sério, começa a escrever a sua história. Não precisa ir muito longe, mas começa com uma live, com uma decisão. Nossa, essa live me ajudou, me trouxe inspiração, a partir de agora eu vou começar a escrever. Começa assim, tá? Então, ouvir outras histórias, né, que poderão te ajudar também no desenvolvimento do seu livro. Começa a ouvir pessoas falando sobre suas histórias para ver se não conecta. Quem sabe até você pode dar um exemplo no seu livro dessa história que você ouviu. Alguém que chamou você para conversar. Alguém que falou algo que dá certinho conexão com a sua história. É muito interessante, tá? Quanto mais exemplos você dá, melhor fica. Eu tô terminando agora um projeto de coautoria com 10 mulheres, né? E elas contam as suas histórias, as suas transformações de vida. O nosso tema é feminilidade. Então nós estamos trazendo muita coisa da maternidade, da nossa experiência como mãe, como mulher, né? Como mulher também que trabalha, empreendedora. E cada uma está propondo uma atividade, uma tarefa, um exercício, tá? Então cada uma nomeou como quis, né? Umas falaram que era exercício, outras como reflexão, outras colocaram como atividade, tá bom? Então tem perguntas, tem reflexões. Como que você quer colocar? Então essas mulheres colocaram uma forma de você sair do lugar, uma forma de você dar um passo. E é muito bacana, tá? Então isso que é a ideia do livro é essa, tá? Participar de uma coautoria, né, com um capítulo. Pode começar com um capítulo, não precisa ir muito longe, né? Um capítulo da sua vida também é uma ótima forma de você destravar o restante da escrita do seu livro. Então você começa com um capítulo, já tem aquele livro para você já ir monetizando, para você já sentir o que é escrita, para você sentir o que é lançar um livro. Começa devagar. Não precisa ir acelerado, só precisa ter ritmo. Na gestão do tempo a gente fala muito isso, tá? Fazer lives, collabs, né, com outra pessoa, né, você e mais uma colega, um colega, alguém que também entende da sua história, alguém que te conhece, tá? Por quê? Para você despertar novas ideias. Naquele momento que você está na live, surgem ideias. E depois você pode reassistir essa live, você pode transcrever, você pode anotar o que você falou, não precisa se preocupar em anotar na hora. Então vai falando, vai transbordando, vai liberando aí. Depois você pega essa história sua, transcreve e você vai ter muitas ideias, tá? E além de tudo, você pode fazer live sozinho também, mas se você não está ainda sentindo segura, né, faz com outra pessoa, né? A live sozinha também é especial, né? Porque você vai trazer pontos importantes da sua história de forma natural, sabe? E vai estruturando aos pouquinhos o seu livro. Você pode fazer uma série de lives. Você pode fazer uma única live gigante, aquela live infinita, né, que o pessoal fala, mas é interessante você fazer várias lives, né, e vai lendo livros,
ouvindo pessoas falar e depois vai se inspirando e fazendo as suas lives, tá bom? E depois você vai o quê? Transcrever. Parar um tempinho na sua vida. Ou pedir para alguém que transcreve. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão ao meu redor, a gente transcreve, tá? A gente faz esse trabalho. E aí você vê o que cabe ou não dentro do seu livro. Tem coisas que não vão caber. Nossa, esse aqui que eu falei naquela hora, eu falei porque eu tava assim, querendo desabafar. Mas eu não quero que vá pro livro, beleza? É isso aí. É isso que a gente tá pensando, tá? Porque senão a gente começa a pensar o quê? Nossa, tudo que eu contei vai ter que ir no livro? Não. Mas aquilo que vai ser interessante para a transformação de vida de alguém, tá? Aqui eu vou estar citando também algumas coisas que poderão te conduzir, né, o seu livro em poucos dias, tá? Então eu vou estar citando, se você está com essa caneta, seu papel, anota, é muito importante, tá? Então, por exemplo, você vai ali marcar uma data para lançar o seu livro, muito importante, já marca essa data precisa ter, você tá na sua reta, na sua direção, tá? Eu lembro que na época eu marquei 3 meses para fazer meu livro. Foi, se eu não me engano, 12 dias antes. Consegui concluir o livro, tá? Entrar em movimento de escrita, eu sempre falo aqui. Esteja no movimento que você quer transformação. Dani, eu quero muito escrever um livro, então esteja no movimento de escrita. Né? Hoje eu tenho mentorias que eu participo de escrita, né? Mulheres escritoras da Luna Rocha. Sempre estamos ali, né, falando de Bíblia, trazendo texto, trazendo histórico, analogias, histórias de vida, experiências, atividades, né, pra semana, leitura de livro, experiências. Nossa, essa semana que passou, nós fizemos a experiência do arroz, de falar palavras positivas, negativas e o outro potinho deixar neutro, não falar nada. Eu fiquei tão surpresa que até então o pote positivo e negativo não embolorou o arroz. Mas aquele que foi neutro é surpreendente. Já posso dizer aqui a experiência que eu tive. Os potinhos lacrados, o arroz ali branquinho, mas o neutro, aquele que foi ignorado, aquele que foi desprezado, aquele que não foi observado, aquele que a gente não falou nenhuma palavra para ele simplesmente começou a estragar de uma forma rápida, já embolorou. Em 4 dias. Os outros estão ali intactos ainda. Impressionante. Então, se você, por exemplo, olha, eu vou falar um negócio aqui, vai ser forte. Você pode até pensar de forma positiva na sua história. Legal, perfeito. Você pode pensar de forma negativa na sua história. Faz parte da vida. Com as suas experiências de vida, talvez você tenha muita negatividade naquilo que você viveu. Mas você abandonar a sua história, você ignorar a sua história é terrível. Você achar que a sua história não tem valor, não tem importância, está sendo muito mais pesado do que você talvez acumular coisas negativas e positivas na sua vida. É impressionante. Como pode a gente, muitas vezes, ignorar algo que Deus nos presenteou, a nossa vida? Óbvio que nós passamos por experiências que serviram para nós atingirmos uma certa maturidade. Mas aquilo que te fizeram não vai te levar até onde você quer chegar. Então você precisa de mudar a rota, converter, para você chegar no lugar que você quer. E outra, você já vê hoje, você já pratica hoje, o seu comportamento de hoje deve ser aquele que você quer ser no futuro. Qual é o seu comportamento? Quais as atividades que você está fazendo? O que você está fazendo para chegar onde você quer chegar? O que você está fazendo hoje? É importante. Faça essa avaliação, essa autoavaliação. O que você faz hoje vai impactar diretamente no futuro, naquilo onde você quer chegar. Pensa nisso, tá? Então, ler mais livros do seu interesse, aquilo que você gosta, que eu já falei aqui agora há pouco. Começa a ler mais livros. Vai aos pouquinhos, pega um pouquinho por dia, uma página por dia, mas não deixa de ler. É a sua transformação que está em jogo, é você ali buscar todo dia um pouquinho. É que nem beber água. Fica possível o dia inteiro sem beber água? Você não consegue. Vai dando uma gastura, uma secura na garganta. Então você precisa de beber água. Tá? Então ler mais livros do seu interesse, um pouquinho por dia, é como beber água. Todo dia um pouquinho. Durante o dia todo. Participar de clubes de leitura. É muito importante você estar envolvido com pessoas que estão lendo livros. Pessoas que têm o mesmo propósito que você. Seja bem-vinda, minha querida. Pessoas que têm o mesmo propósito que você. Que estão ali buscando transformação. Os propósitos são diferentes, né? Múltiplos, né? Mas assim, as pessoas estão ali lendo,
estão buscando a palavra de Deus, estão buscando transformação, estão buscando melhorar cada dia, estão buscando escrever outros livros. É esse que é o propósito. Estudar assuntos pertinentes que você gosta, né? Buscar, de fato, se desenvolver. Buscar aprofundar na sua história diariamente. Estudar assuntos pertinentes. E aprofundar, né? Assistir lives de escrita, assim como essa. Você precisa de estar envolvido nisso. Um pouquinho por dia. Acompanhar perfis que falam sobre a escrita, que falam sobre temas que você gosta para o seu desenvolvimento. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar pessoas que falam sobre temperamentos. Acho fantástico. Porque você conhecer um pouquinho mais o ser humano para você lidar com o ser humano. A gente vive com pessoas. Não vivemos com objetos. Fica para você ver 100 pessoas um tempinho, você vai ficar meio doido. Já vai mudando a cabeça, já vai ficando meio, né? A gente precisa de pessoas. Precisamos de estar com pessoas para a gente poder ter novas visões, novas versões do que nós precisamos mudar na nossa vida, comportamentos que nós temos ainda, repetições e padrões que ainda achamos normais, não é? Precisamos mudar. Tá? Então a gente vai aí, essas dicas que eu dei pra gente conduzir, a gente ter essa condução do nosso livro em poucos dias. Tá? Então tudo vai depender de quem? De você mesmo. Não procrastinar nessa jornada vai ser importante, tá? Então é um grande passo a gente não procrastinar e muito menos a gente precisa de parar de colocar obstáculos, né? Porque, eu não consigo fazer, não tenho tempo, a minha vida é meio pra trás, as coisas pra mim não dão certo, sabe? Começa assim. Em vez de você falar isso pra você, faz a experiência do potinho de arroz. Pega os 3 potinhos e começa a falar tudo isso pro potinho de arroz. Você não consegue, você é incapaz, tudo que começa não termina, tudo que você pega quebra. Sabe? Então, vai falar isso pra você ver. Em vez de falar pra você não. Em vez de falar alguma coisa, então vai e faça melhor. Já vai lá, escreve, já vai estuda, já vai busca um conteúdo legal pra você se desenvolver, tá bom? Mas decida o que você precisa fazer. Decida o que você quer, vai lá e faça, tá? Escrever até parece solitário, não é mesmo? Mas não é. Escrever é você carregar muitas histórias, experiências e exemplos em tudo da sua vida e está Deus. Ele sempre está com você nessas experiências, nas suas histórias. Então você nunca está só. Você nunca está isolado, tá? Porque sempre Ele esteve com você. Sempre Ele está com você. Então sozinho você não está. Até parece solitário. Sabe por que eu falo isso? Quando você está escrevendo, muitas histórias vêm, muitas memórias são ativadas. Mas você precisa de buscar, porque se você não busca, você não acessa, tá? Tudo está disponível, mas você precisa de acessar. E faço esse convite para você. Agora é a sua vez. Escreva. Simplesmente comece a partir dessa live a escrever. E quero deixar aqui as indicações de livros para vocês aqui. São coautorias, tá? Uma delas eu organizei, as outras 2 eu participei. Essa aqui, semana passada eu já passei. Descubra a arte de ser exponencial. Tem 17 mulheres, né? Cada uma conta a sua história. Estão maravilhosas histórias. Aí depois tem o meu segundo projeto de coautoria, organizado com as minhas alunas do grupo Mulheres Transformadas. Mulheres Transformadas pela Escrita, tá? Saiba como a escrita pode mudar a sua vida. Porque aqui nós falamos de escrita, então bate muito certinho com a nossa live. Praticamente todas as aulas eu vou indicar, tá bom? Eu não sei porque saiu aqui o assunto que eu fixei, mas vamos fixar novamente, né? Então, todas as aulas praticamente a gente vai estar aí indicando ele, tá? E um queridinho também aí, o último que a gente lançou, né? Da minha amiga Maria Flores, né? Ela que idealizou esse projeto. 50 anos, 50 histórias que inspiram. Por quê? Você precisa de ler livros que te inspiram. Aqui nós temos 50 histórias que inspiram. 50 histórias de mulheres que passaram por transformações. Várias transformações, várias histórias. Aqui também temos profissionais, empreendedoras, temos empresárias, temos mulheres que também já eram escritoras e começaram a escrever a partir desse livro, destravar a partir desse livro, tá bom? Algumas aqui até já estão em meus projetos, ou também estão em projetos que eu participei, tá bom? Inclusive, olha, a Maria Flores, inclusive, também fez o prefácio desse nosso livro aqui, tá? Mulheres Transformadas pela Escrita, certo?
porque ela fala do poder da escrita, tá? Então aqui a gente pode até... Vou pegar aqui um texto para eu ler para vocês. Só para vocês entenderem se esse texto está trazendo para vocês uma facilidade de compreensão, tá bom? Vou pegar o meu trechinho de texto mesmo. Eu falo a escrita do coração em movimento, tá? O meu capítulo é o 3º. Vou trazer aqui um textinho para vocês aí entenderem se esse livro está fácil de entender ou não. Só vou ler um parágrafo. Se você ainda não começou a escrever, recomendo que dê seu primeiro passo. Escute o seu coração. Não duvide do que a sua intuição está falando. Só sinta o que arde em você e libere a sua mensagem exclusiva. Nunca antes vista e que, além de te curar, pode te libertar de muitas prisões internas. Sua vida deve estar a serviço de todos. Olha só. Li apenas um trechinho, um parágrafo para você. E aí você me fala depois se você entendeu o que eu falei ou não, se está fácil a compreensão ou não. Tá bom? Essa era a ideia. De você ler algo. Tá vendo que eu já fechei um parágrafo. Agora você vai pegar, por exemplo, algum texto aí. Nem vou ler aqui para a gente não alarmar muito. Mas você pega um texto, por exemplo, aqui, tá enorme. Não tem fim. Você não consegue entender. Você fica entre de uma frase já cai na outra. Entendeu? É disso que eu estou falando. Tá? Então, essas são as indicações dessa live. Quero dizer para você que nós estamos aí com os nossos livros, tem diversos livros aí, estamos com 9 livros lançados, alguns e-books também. E no link da minha bio tem tudo isso, você pode estar lá acessando, pode depois me perguntar no direct se você tem interesse em algo, me chama lá que a gente tá tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Quero dizer também para você que amanhã essa aula vai estar lá no YouTube às 14 horas, sendo estreado lá, tá bom? Vou falar para vocês também que acredito que nessa semana vem novidade aí, talvez eu faça alguma série de lives para a gente poder lançar nossa mentoria de mulheres, tá? Aproveitando esse mês das mulheres, tá bom? Lembrando também que no dia 22, marca essa data, no dia 22 de março, num sábado às 20 horas, aqui na minha cidade, Cesarulange, estarei fazendo uma palestra com o nosso título Escreva Seu Primeiro Livro, tá bom? Então, se você tem curiosidade, quer aprender um pouquinho mais, quer estar presencial ali comigo, tá bom? Então lá também vai estar os meus livros, você pode também estar acessando, adquirindo, tá bom? Para ter o autógrafo, tirar a sua foto, fazer a sua divulgação. Vamos estar lá, tá bom? Estamos aí divulgando para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Também depois vou estar disponibilizando material do que a gente apresentou lá, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, me chama. Inclusive, a entrada vai ser 1 quilo de alimento, que a gente vai estar doando para uma igreja aqui, para minha igreja. Tá bom? Então, assim, vai ajudar muitas pessoas, vai alimentar muitas pessoas. Então, essa palestra é uma palestra para ajudar, para servir pessoas, tá bom? Então, a gente fez questão de não estar cobrando, né, valor monetário, mas sim adquirindo alimento para que você possa levar 1 quilo de alimento não perecível para estar alimentando famílias, tá bom? E aí, basicamente é isso, tá? Lembrando que a próxima aula, a próxima live, na próxima segunda-feira, vamos ver aí a nossa próxima segunda-feira, no dia 17, nós falaremos aí da série Terapias Online, lembra? Toda semana, na segunda-feira, nós fazemos aí a série Terapias Online, na outra semana a gente faz série Vantagem da Escrita. Hoje nós falamos só de escrita. Na semana que vem vamos fazer nossa série Terapias Online, tá? Então a gente vai intercalando. Seja bem-vinda, Fátima. Uma semana nós falamos sobre conteúdos de terapias online para poder transbordar o que estou aprendendo na psicanálise clínica com base cristã, que eu estou me formando. E uma semana a gente fala sobre escrita, tá bom? É basicamente isso. Então na próxima semana, anota aí, o nosso tema será como as emoções negativas impactam sua saúde. Você não pode perder essa aula, essa live, tá? Até porque, depois que eu fiz essa experiência dos potinhos de arroz, né, das palavras que foram lançadas ali, positivas, negativas e o neutro, esse tema vem muito pertinente, eu poder também trazer experiências mais enriquecidas. Como as emoções negativas impactam nossa saúde, a sua saúde, tá bom? Então não perca, na próxima segunda-feira vai ser muito especial trazer esse tema.
pra gente poder trazer exemplos, como a gente faz um tratamento sobre isso também. Algumas ferramentas aí também, tá bom? Vai ser muito especial. Espero que você tenha gostado aí dessa aula, dessa live. Espero que você venha na próxima aula com um caderno, uma caneta para você anotar e já destravar o seu livro. Eu quero muito que você destrave a sua história para que você experimente o que é escrever livros, tá bom? Então, vamos tirar rapidinho o nosso print aqui, que eu quero que vocês participem aqui também nesse print, tá bom? Se você está aí depois assistindo gravado, também tira. Posta lá depois para eu poder também divulgar. Acho que não deu, peraí. Aqui ficou... Ah, eu acho que agora voltou, né? Vamos tirar novamente o print pra gente ficar aqui. Aí, agora foi. Tá? Então, lembrando que essa aula vai estar amanhã estreando lá no canal do YouTube às 14 horas, tá bom? Não percam essa oportunidade de estar participando também por lá. Às vezes eu também estou assistindo, também digito alguma coisa lá nos comentários, no chat, tá bom? Então, vou deixar aqui meu abraço de 40 segundos para você que participou e você que vai participar depois também. Um beijo no seu coração, uns coraçõezinhos aí que a gente precisa deixar para você sempre, tá? E até a nossa próxima aula, com a graça de Deus, tá bom? Para que você venha, participe. Aqui deu um probleminha na nossa conexão, mas já voltou, que eu fui tirar o print e acabou apertando o botão de desligar, tá bom? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aí na próxima segunda-feira com a nossa série Terapias Online. Tchau, tchau!